Muito bem-vindos a mais um Série D no Detalhe. Acabou a primeira fase. Temos os 32 classificados, temos os confrontos e o chaveamento até as oitavas de final. E para falar disso, nada mais, nada menos do que quem mais conhece da Série D, né? Richard Baluta, Grupo 7 e 8, Deco 5 e 6, eu 3 e 4, já começando Daniel da Lince, Grupos 1 e 2. Saudações a todos! Como diria o poeta, acabou a primeira fase da Série D e acabou com algumas goleadas aí no Grupo 1, alguns papelões e algumas situações também interessantes, né? Bem, o Grupo 1 já tinha definido os classificados, a dúvida era quem ia ficar em terceiro, quem ia ficar em quarto lugar. Estava em primeiro já garantido o Castanhal. E não se esperava que acontecesse o que de fato ocorreu, né? O Castanhal pegou o Galvez estava na disputa para tentar ser o terceiro colocado do grupo. E o Castanhal, mesmo sem um Pecel, que forçou um cartão vermelho, como ele tinha tomado um amarelo, ia entrar na próxima fase pendurado. Então ele tomou o segundo amarelo, virou vermelho, então vai entrar na próxima fase só com um amarelo, mas não pôde jogar essa última partida. O Pecel foi expulso, mesmo assim o Castanhal mostrou que não tem uma Pecel dependência, porque conseguiu fazer 5-1 no Castanhal. Já no primeiro tempo fez 4-0, um pênalti bizarro logo no início do jogo. Kanga, que jogou de terno essa partida, ele fez um gol de pênalti, assim, um pênalti bizarro, um cruzamento, o cara simplesmente parecia um jogador de vôlei, deu um tapa na bola. Estranho, né? Depois Rony, Lucas e depois Alisson. Primeiro tempo 4-0 o Castanhal fora de casa no Galvez. Depois Kanga de novo, marcou mais um belo gol, 5-0, e depois o Neto diminuiu para o Galvez. Então, só isso daí já matou ali, basicamente garantia o Penarol. Com empate já na sua partida, e garantiria a terceira posição no grupo, fugindo assim do Guarani de Sobral. E o Penarol, todos os jogos foram do domingo, né? Conseguiu vencer o Gás por 2-1. Maranhão e Railson fizeram 2-0. O Penarol perdeu várias chances, inclusive, de fazer mais gols. E no segundo tempo, o Gás teve um gás a mais e criou várias oportunidades. Bebeto marcou de pênalti já no finalzinho, né? Quase empatou depois. E acabou assim, Penarol 2-1, despedida do Gás, que foi sua primeira participação na história de uma competição nacional. Apesar de ser um clube antigo, apesar de ser um clube que vive em um estado que tem 6 outros times, classificam 2 para a Série D, geralmente é o saco de pancadas lá, mas o Gás conseguiu passar a fase preliminar, vamos lembrar disso, surpreendendo muita gente, e fez a campanha até digna, né? Essa disputa aí da primeira fase. Tivemos um jogo que não valia basicamente nada, né? O Ipiranga do Amapá empatou 1-1 com o FAS, Vitor fez para o Ipiranga do Amapá, Igor Benfica marcou para o FAS, não foi dessa vez o Jack Chan que fez o gol. 1-1, 2 eliminados, morrendo abraçados, e para fechar uma goleada aí estratosférica, não foi definitivamente o fim de semana dos times do estado do Acre. Nós tivemos o São Raimundo de Roraima metendo 7-1 no Atlético Acreano, uns gols assim muito estranhos também. Alguns gols do São Raimundo, o jogador partia do meio campo, absolutamente livre, de frente com o goleiro, ainda perdeu outras chances, podia ter sido mais. O Atlético Acreano basicamente largou o jogo de mão, né? Parece que não queria entrar em campo. Teve gol também de cobrança de escanteio, que basicamente ninguém pulava na área, só o jogador do São Raimundo fazendo gol. E o São Raimundo massacrou, fez 3 gols com o Matheus Tomás, logo no primeiro tempo. Então o cara fez o hat-trick em um único tempo. He-Man, que não é aquele, marcou 4-0 no primeiro tempo ainda. Depois tivemos Fernando e novamente o Matheus Tomás. O Matheus Tomás fez 4 gols nesse jogo, fazendo 6-0 para o São Raimundo. Depois o Tomás com S e com H diminuiu para o Atlético Acreano. E finalmente Stanley, que não é o Kubrick, fez 7-1 para o São Raimundo. Goleada muito grande do time de Roraima, o principal representante de Roraima, 2 anos seguidos empatando com o Cruzeiro, está invicto contra o Cruzeiro e fez uma grande campanha nessa primeira fase da Série D. Castanhal terminou em primeiro com 36 pontos, a melhor campanha de toda a Série D. Foram 11 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. O São Raimundo de Roraima marcou 29 pontos, só perdeu um jogo para o próprio Castanhal, o outro empatou.
Penarol em terceiro com 24. Na quarta posição, Galvez com 22. Anos-luz atrás, o Fast com 15, o Ipiranga com 13, o Gás com 9 e o Atlético Acreano com 7 pontos ganhos. Atlético Acreano mais uma campanha ridícula na Série D e encerrando de forma ridícula, tomando 7-1 de uma forma realmente muito pouco profissional. Pulando agora para o grupo 2. O grupo 2 já tinha basicamente a definição matemática de 2 times, faltava uma confirmação por parte do Paragominas, do Motoclube, e essa confirmação aconteceu. Qual era a situação? O Motoclube, ele vencendo o Tocantinópolis, conseguiria ali a sua classificação, e foi exatamente isso que aconteceu. Fez 3-0 o Tocantinópolis, é o que eu havia dito, né? O Motoclube estava em quarto lugar, mas eu dizia, é o time que tem mais chance de classificação, mais que o Paragominas, que está em terceiro, porque tem um adversário mais fácil, o Tocantinópolis, o último colocado, venceu um jogo em 14. O Motoclube fez 3-0. Márcio Diogo, Felipe Cruz e Wallace. Nenhum gol de Ted Love dessa vez. Tocantinópolis ainda teve Samuel expulso no segundo tempo. Se eu não me engano, já é a segunda expulsão desse Samuel na Série D. E nós tivemos um jogo que eu havia dito, né? Palmas e Imperatriz. O Imperatriz, ele tinha chance matemática, mas como o Motoclube fatalmente ganharia o Tocantinópolis, a chance era apenas matemática, não tinha realmente muita esperança. O Palmas é que tinha, sim, uma possibilidade de classificação, tinha que torcer aí para o tropeço do Paragominas e ele venceu o jogo, conforme eu expliquei no último programa. Só que deu tudo errado, né? Porque com 24 minutos, Pierre foi expulso, ele foi tentar segurar um contra-ataque do Imperatriz, e aí aquela história, né? Uma burrice enorme, porque ele dá um carrinho por trás, é óbvio que o juiz vai expulsar. Então é até melhor você tomar um gol e tentar virar do 11 contra 11 do que você ficar com 10 jogadores na metade do primeiro tempo. Foi o que aconteceu, o jogo acabou 0-0, o Palmas não conseguiu nem fazer o seu dever de casa, mas para um time que fez uma campanha horrorosa, né, perdeu todos os jogos na última Série D, esse ano marcou 18 pontos, conseguiu uma boa reação nos últimos jogos, uma boa sequência. O Palmas fez uma campanha bem interessante, bem digna. Tivemos também o Paragominas, esse sim, teve um confronto difícil contra o Guarani de Sobral, precisava aí pelo menos de um empate para garantir a classificação e conseguiu uma vitória 2-1. Caica marcou 2 vezes para o Paragominas e o Raí de pênalti diminuiu no final do jogo para o Guarani de Sobral, que já estava garantido em primeiro lugar. Não tinha muito mais o que fazer, não sei aquela questão, né? É bom marcar ponto para depois chegar nas quartas de final, que vale o acesso, você ficar melhor ranqueado, escapar de pegar um Castanhal, uma Ferroviária ou qualquer outro time que esteja fazendo uma boa campanha, né? E também ter a possibilidade de jogar a segunda partida em casa, mas o Sobral não aproveitou isso, acabou perdendo, continuou com seus 28 pontos, mesmo assim uma boa campanha. E para fechar, o 4 de julho já estava classificado, para garantir esse segundo lugar, e aí conseguir escapar, por exemplo, de enfrentar o São Raimundo de Roraima na próxima fase, porque eu acho que Penarol e Galvez não devem seguir muito na competição. Então, o 4 de julho conseguiu, com o Rômulo fazendo um finalzinho contra o Juventude do Maranhão, venceu por 1-0 o 4 de julho, e graças a esse gol no finalzinho, ele conseguiu sair de terceiro para segundo. Então, dessa vez, vai pegar o Penarol, isso mesmo, o Penarol ficou em terceiro lugar no outro grupo. Então, um pouquinho mais tranquilo, na teoria, né, por o 4 de julho. Então, esse grupo terminou com o Guarani de Sobral com 28 pontos, 4 de julho com 24, Paragominas com 23, Motoclube com 21, Palmas eliminado com 18, Imperatriz com 17, fez a campanha até interessante, né, para quem foi rebaixado no Maranhense, a coisa, uma proeza assim, impressionante, e aquela campanha horrorosa na Série C do ano passado. O Juventude, 14 pontos, decepcionou, esperava muito mais, uma sequência muito grande sem vitórias na reta final, time que estava disputando classificação, estava na zona de classificação por várias rodadas. E o Tocantinópolis com 7 pontos fez a campanha realmente bem ruim. E eu acertei os 4 classificados. Grupo 1, eu não lembro quem apostei, mas do grupo 2 com certeza acertei os 4 que passaram de fase. Então é isso que tivemos nesses grupos 1 e 2 da Série D nessa última rodada. E assim acabou o campeonato. Eu vou apenas... Acho que o Thiago vai falar dos confrontos mais para frente, né? Mais para frente, sim. Beleza, então depois você fala para a gente não ficar repetindo aqui. Valeu, um abraço a todos. Beleza, grupos 3 e 4, então, vamos começar do jogo menos importante ao jogo mais importante. Esse grupo definia a segunda posição e a quarta posição, a começar com o já líder ABC, pegando o 13, já eliminado, e dando 2-0 no Frasqueirão. Primeiro gol logo com 1 minuto, uma coisa bizarra, o Alisson mete uma bola na trave, a bola sobra, aí o zagueiro vai cortar, chuta a bola em cima do goleiro João Guilherme, a bola entra, um gol contra ridículo, completamente bizarro, uma coisa assim, completamente patética, a cara da Série D, né?
No segundo tempo, o zagueiro Vinícius do 13 foi expulso porque mandou quem virou para o segundo assistente da bandeirinha número 2 vai tomar cu. Não sei o que é isso, não posso fazer nada. Ele ficou reclamando, precisou o policiamento entrar em campo para ele poder sair. E no finalzinho, um cruzamento na área, Ferreira de cabeça fez 2-0. O ABC deu uma subida na classificação geral, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Já na disputa do segundo lugar, tínhamos América e Campinense com a mesma pontuação e com o mesmo saldo de 6 gols. O América na frente nos gols marcados. O América ainda saiu na frente fora de casa contra o Central, com um gol de Luiz Henrique recebendo nas costas da zaga, fazendo logo cedo, 7 minutos de jogo. No segundo tempo, show de Pedro Maia, ganhou do zagueiro em uma paulada para fazer o empate, e depois deu um chute de fora, desviando o zagueiro, 2-1, o América ficou em terceiro, porque o Campinense pegou o ridículo Caucaia e aplicou 5-0, logo com 19 minutos, uma troca de passe muito rápida, aqueles gols clássicos, você bota no YouTube, parece aqueles gols bonitos do Arsenal. O Arsenal não ganha porra nenhuma, mas faz uns gols bonitos. Nesse estilo, o Serginho sozinho dentro da área fez 1-0. Depois, um cruzamento que o goleiro cantou borboleta, a bola bateu no zagueiro do Campinense e Cláudio chutou pro gol vazio. No segundo tempo, um gol de pênalti de Anselmo logo aos 3 minutos. Fábio Lima, entre o goleiro e a trave, destaque do Campinense, um dos melhores jogadores desse grupo 3, tranquilamente. Acertou um chute de goleiro à trave, fez 4-0 aos 9 minutos. E de cabeça, já aos 45, Michel aproveitou o escanteio e fechou 5-0. E o Campinense fica em segundo. E a quarta posição, que era o que realmente valia, o Atlético Cearense recebeu o Souza. O empate era suficiente, mas eles estavam com raiva lá do primeiro jogo, lá atrás. Na primeira rodada, por causa de um pênalti mal dado. 2-0, um cruzamento rasteiro ali que Pulga fez 1-0 aos 29 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Chiquinho cruzou para acertar a travessão, a bola bater dentro, saiu 2-0 a 36. Ao contrário daquele gol clássico da Inglaterra em Copa do Mundo, essa bola entrou. E no finalzinho ainda teve a expulsão do zagueiro Daniel do Souza por aplicar uma cotovelada no peito de Ítalo aos 46 minutos. Então o grupo encerra assim. O ABC em primeiro lugar com 28 pontos, o Campinense foi a 25, o América ficou com 22 e o Atlético em quarto com 21, esses 4 classificados. Eliminados: Souza com 16, Central com 15, 13 com 15, 13 ainda conseguiu reposição na última rodada, e o Caucaia com apenas 9 pontos e 51 gols sofridos, não conseguiu bater o recorde do Jaciobá. Já no grupo 4, todo mundo já está classificado, 2 definições, uma pelo terceiro lugar e a outra pela liderança. Primeiro jogo morto, o Atlético Alagoinhas venceu por 1-0 o Asa com um golaço de bicicleta de Gilson. Gol, dos que eu vi, o gol mais bonito da rodada, um dos gols mais bonitos da Série D. E teve a expulsão do massagista do Asa, Oziel, por brincadeira, uma palhaçada, por isso vocês não vão para frente. Então foi 1-0, o Atlético fecha com a página positiva. O Retrô brigava pela terceira posição com o Sergipe, mas só empatou com o Muricy. Tomou 1-0 de Edivaldo de cabeça, uma falta cobrada na área. Depois ele, Igor, Bahia, o Lukaku Alagoano, aproveitando o cruzamento rasteiro, tocando sozinho, fazendo 2-0 aos 13 do segundo tempo. Parecia que o Muricy ia ganhar tranquilo. Só que aí, Otávio aproveitou esse escanteio e fez de cabeça 2-1. E um gol contra de José aos 45 do segundo tempo, deu mais um pontinho pro Retrô. Mas o Retrô só ficou em quarto e ainda teve a expulsão do treinador do Muricy por virar para a arbitragem. Tu tá de sacanagem, palhaçada que você fez aqui hoje, tá de brincadeira. Então a galera não tá aceitando muito o que a arbitragem está fazendo. Mas por que também o Retrô foi quarto? Porque o Sergipe pegou o Bahia de Feira, dominou, aplicou 4-0, 4 gols no segundo tempo. Uma saída errada do Bahia de Feira, Rivelto cruzou para Paulinho fazer de carrinho 1-0. Depois Eric Bahia recebeu, invadiu, bateu forte, sem chance para Alain. O terceiro é um chute de Ageu, que Alain toca na bola, mas não consegue encaixar, uma falha do goleiro. E o quarto gol, Henrique ganha no corpo, tocou para Eric Bahia fazer o segundo dele. Quarto Sergipe, Sergipe terceiro lugar. E para fechar, né, Juazeirense e Itabaiana viam quem ia enfrentar Atlético Cearense ou o América de Natal. Se o Juazeirense empatasse, lembrando que o Juazeirense não perde um jogo em casa para o Campeonato Nacional desde 2018, se o Juazeirense empatasse ou vencesse, pegar a primeira posição, e Itabaiana precisava ganhar para pegar a primeira posição. Itabaiana saiu na frente com um gol de cabeça aqui de Técio, logo aos 4 do segundo tempo. Mas aos 35, Tauan recebe cruzamento, dá de carrinho, o goleiro rebate, o próprio Tauan empata o jogo, a Juazeirense consegue sua primeira posição, assim ficou o grupo. Juazeirense líder com 27 pontos,
Em segundo, Itabaiana com 26. Em terceiro, Sergipe com 23. Em quarto, Retrô com 20. O Atlético de Alagoinhas terminou com 18. O Bahia de Feira com 15. O Asa com 12 e o Muricy com apenas 6 pontos. Então, Juazeirense, Itabaiana, Sergipe e Retrô se classificaram, assim como ABC, Campinense, América e Atlético Cearense. E vem uns times bem fortes, apesar de nenhum ter muita vitória. Desses dois grupos, tirando o ABC, ninguém ganhou mais da metade dos jogos. Mas vamos lá, vamos seguindo o grupo 5 e 6 com ele. Deco, o que é que teve aí de importante, além de um jogo muito classificado, muito decisivo? Bom, para ser sincero, nada além desse jogo. Já estava quase tudo definido. A única indefinição mesmo dos classificados era o jogo, um dos mais, se não o mais decisivo dessa última rodada da Série D, entre Brasiliense e Goianésia, o jogo em Goiás. E o Goianésia já começou abrindo o placar, 4 do primeiro tempo. O lateral Rafael Soares fez o primeiro do Goianésia. Só que no segundo tempo, o craque sempre aparece nessas horas, né? Tobinha, aos 7 do segundo tempo, empatou o jogo para o Brasiliense. Ficou assim lá no estádio de Goiás. E o Brasiliense classificou o Goianésia, está fora. Vou dar uma passada rápida pelos outros resultados, né? Já que eles interferiam na questão de posição, né? Nova Mutum garantiu a segunda posição e vai decidir em casa aí na próxima fase. Vencendo a líder Aparecidense com gol de Saulo aos 43 do segundo tempo. O União Rondonópolis, que queria essa segunda posição, bem que tentou também, venceu o Porto Velho em Rondônia por 2-0. No segundo tempo, Eltinho e Edson fizeram os gols. E o jogo melancólico desse grupo 5 foi Gama e Jaraguá. Os dois eliminados. Nem posição eles podiam mudar. O Jaraguá já estava garantido em último, Gama garantido em penúltimo. Gama goleou. O único time que o Gama tinha vencido era o Jaraguá lá na primeira rodada. Aí ficou 12 rodadas sem ganhar. Na última ganhou do Jaraguá de novo. 4-1. 2 gols do Iago, 2 gols do Rafael Carrilho e o Vinícius descontou para o Jaraguá. E ficou assim, né? Aparecidense em primeiro com 28 pontos, Nova Mutum em segundo com 27, União Rondonópolis em terceiro com 24, quarto colocado Brasiliense com 21, passou no número de vitórias. Também passaria no saldo de gols, mas enfim, número de vitórias é o primeiro critério. Goianésia em quinto, eliminado com 21, não está na próxima Série D. Porto Velho, sexto colocado com 13 pontos, está na próxima Série D. Sétimo colocado, Gama, 12 pontos, não está na próxima Série D, a não ser que o Brasiliense consiga o acesso. E em último lugar, Jaraguá, 5 pontos, a pior campanha dentre todos os clubes da Série D de 2021. Uma vitória, 2 empates e 11 derrotas. Jaraguá que também não está na próxima Série D, já que foi rebaixado no Goiano. Agora vamos para o grupo 6, que já estava todo mundo classificado e restava ali definir realmente as posições. A posição de interesse era o segundo lugar, né, já que você tem a chance de decidir em casa na próxima fase. E aconteceu o seguinte: segundo lugar era o Boa Esporte, e o Boa Esporte tropeçou. Empatou com o Águia Negra fora de casa, lá no Mato Grosso do Sul, por 0-0. Então tinha a chance de Uberlândia e Caldense tomarem esse segundo lugar. E o Uberlândia tropeçou, empatou com a Ferroviária, 1-1. Gleison abriu o placar aos 3 do primeiro tempo para a Ferrinha. Ingro empatou 5 minutos depois e ficou nisso. E a Caldense também tropeçou. Abriu o placar com Caio Ribeiro, que não é aquele, que inclusive, boa sorte aí, boa recuperação para o Caio Ribeiro aí, que está infelizmente com câncer, né? Boa recuperação para ele. Caio Ribeiro abriu o placar para a Caldense, mas Edinho empatou aos 29 para o Rio Branco Capa Preta e Gugu, no início do segundo tempo, virou o jogo. E para fechar, um jogo que não valia nada, Rio Branco de Venda Nova e Patrocinense. A Patrocinense abriu o placar com o Samuel no primeiro tempo, e a Patrocinense estava conseguindo sua segunda vitória na Série D, mas no finzinho, o Rio Branco virou o jogo. Montanho colombiano empatou o jogo aos 37.
E aos 48, Neto virou o jogo para o Rio Branco de Venda Nova. Desculpa. Que despediu, né, na mesma situação do Goianésia, né, com 21 pontos, empatado com o quarto colocado, só que perdendo no número de vitórias. Ficou assim. Ferroviária com 33, classificou em primeiro. O Boa, que tropeçou, mas todo mundo tropeçou também, acabou ficando em segundo, com 24 pontos. Uberlândia, 23, Caldense, 21. Rio Branco de Venda Nova, eliminado, 21. Rio Branco, Capa Preta, 15. Patrocinense, 7. Águia Negra, 7. No saldo de gols do Águia Negra, que é absurdamente pior, né, já que tomou 41 gols nessa Série D, não é nem um Jaciobá, um Calcaia, mas 41 gols é muita coisa também, né? Inclusive foi o primeiro clean sheet do Águia Negra, hein? Incrível! Na última rodada conseguiram o primeiro clean sheet. Importante salientar isso daí, né? Também, só para fechar, os dois Rios Brancos não estão classificados para a próxima Série D. Tem a Copa Capixaba lá, não sei se vai ter. Se não tiver, a vaga vai para o vice, que são 2 vagas. Aí o Rio Branco de Venda Nova estaria classificado. O Branco perdeu a final, não me recordo para quem. Real Noroeste. Obrigado, Real Noroeste. Perdeu a final, então por hora está fora. Já o Capa Preta tem que torcer para essa Copa Capixaba acontecer. Talvez esteja até acontecendo, eu não estou sabendo, né? Não esqueci de buscar essa informação. Patrocinense fora da Série D ano que vem também. Águia Negra também fora da Série D. Acho que a Patrocinense ainda tem uma chance remota caso Uberlândia e Caldense consigam o acesso, né? Nem sei se eles se enfrentam aqui, estão no mesmo chaveamento, não estão no mesmo chaveamento. Então, tem essa possibilidade aí. Já a Águia Negra está fora mesmo, não tem mais o que fazer depois dessa campanha vexatória. Enfim, é isso. 5 e 6 fechado, como diria o Dalense, acabou. Agora vamos passar aí pro nosso Richard, né? Grupo 7 e 8. Os piores grupos dessa Série D, diga-se de passagem, só tem jogo feio. Mas, né, alguém tem que falar disso. Vai lá, meu querido. Beleza, pode deixar, meu garoto. Só confirmando uma informação, eu fui atrás. E está rolando a Copa Espírito Santo, inclusive. Não está rolando, mas vai começar. Tanto que eu achei uma notícia aqui que o atleta Jobson é reforço do time do Capixaba para a Copa Espírito Santo. Fica aí a informação. Incrível, incrível. Jogava ainda, inclusive. Jobson, mas... nem sabia que ele não estava preso, né? Da última vez que eu vi, ele estava detido. Mas enfim, né? Boa recuperação aí pro nosso Jobson, que jogava muita bola, viu? Jobson era bom de bola. Pena que se perdeu aí na carreira, mas enfim. Tomara que recuperem. Vai lá? Vamos lá, né? Vamos lá. E falando dos grupos 7 e 8, por incrível que pareça, acho que foram os grupos mais agitados, né? Porque as vagas estavam todas em abertas, né? Tanto no grupo 7 quanto no grupo 8. Apesar que no grupo 7 só 2 jogos realmente válidos, assim, por disputa de vaga. Eu vou começar pelos jogos que não valeram nada, né? Primeiro, tivemos um horroroso mesmo, Cianorte Portuguesa. Você pode buscar aí os melhores momentos, deve dar 1 minuto e 30, se não estou enganado. Jogo incrível. Muito qualidade técnica lá no Paraná. Jogo que não valia nada, o Português já estava garantido o primeiro lugar. Cianorte já estava classificado, poderia perder posição, mas também acabou que não perdeu. O outro jogo foi o São Bento e Boa Vista, né? O Boa Vista que tinha chances remotíssimas de classificação. O São Bento já estava eliminado e o São Bento perdeu. O São Bento tomou o gol do Matheus Lustosa aos 44 do segundo tempo. Esse jogo que teve uma expulsão por acúmulo de cartões do Zé Ricardo pro lado do Boa Vista. E o Boa Vista venceu fora de casa, chegou a 18 pontos, ficou em sexto, mas não passou, né? Agora vamos falar dos jogos que realmente valiam alguma coisa. Tivemos 2 jogos simultâneos, Bangu e Santo André e Bangu, na verdade, lá no distrital do Inamar, em Diadema. E tivemos também lá no Rio de Janeiro, lá no bairro de Madureira, lá no subúrbio carioca, Madureira e Inter de Limeira. E o que aconteceu?
aconteceu que o seguinte, no jogo do Bangu, Santo André e Bangu, o Bangu rapidamente abriu o placar com imensa vantagem. Aos 2 minutos, Rochinha fez o primeiro pro Bangu, Luiz Gustavo aos 28 fez o segundo. Já meteu 2-0 ali para definir classificação. O Bangu precisava vencer seu jogo. E daí, a Inter de Limeira também fez a mesma coisa. A Inter de Limeira abriu o placar com o Léo Reis aos 10 minutos do primeiro tempo. E logo no comecinho do segundo, também já fez o segundo, com o Guilherme. E daí ficou nessa, né? Ficou 2-0. As duas equipes ali estavam ali brigando, enfim, uma monitorando o resultado do outro. Até que acontece que o Santo André diminui o placar, com o David Ribeiro, na metade ali do segundo tempo. O que acontecia nesse momento? Se o Santo André empatasse e a Inter de Limeira confirmasse a sua vitória, quem passava era a Inter de Limeira. E daí, foi pressão do Santo André, o Santo André ainda quase empatou, meteu bola na trave, tudo, o Bangu se segurou. A Inter de Limeira ainda tomou o gol do Madureira, né, com o Léo Teixeira lá aos 43 do segundo tempo, mas ficou nisso, né? No fim acabou por isso aí. Bangu classificado, Inter de Limeira do Roger fora. A Inter de Limeira que foi uma saga aqui do Infelizmente FC nessa primeira fase, né? A gloriosa Inter de Limeira de Diego Coelho, depois do nosso querido Roger aí, querido da torcida. E foi um time que chegou derrubando tudo, né? Lá em Saquarema. Um time que derrubou tudo, né? Que arrebentou aí em alguns jogos. E a Inter de Limeira, uma pena, a Inter de Limeira se despede da Série D. Eu não sei, eu acho que a Inter de Limeira não tá classificado pro ano que vem, né? Ou tá? Eu não lembro agora. Tá, né? Então, a Inter de Limeira... No Paulistão, se você não cair, você tá na Série D, pô. Exatamente. Mas é verdade mesmo. Quem não caiu, classificou. Então, basicamente, a Inter de Limeira, teremos a Inter de Limeira no ano que vem. E o Bangu, legal, né? O Bangu passando aí, o tradicional Bangu. O Bangu que é treinado pelo Felipe, aquele ex-Vasco, que começou muito mal a competição, depois reagiu e conseguiu aí a sua classificação. No fim, a classificação ficou o seguinte: o Portuguesa líder com 24 pontos. Santo André, apesar da derrota, não perdeu posição, com 21, terminou em segundo. Cianorte com 20, Bangu com 19. E daí os eliminados, a Inter de Limeira com 19, Boa Vista com 18, São Bento com 14 e Madureira com 14. Salientar, sim, algumas decepções desse grupo, né? O próprio São Bento, que apesar de ter sido rebaixado no Campeonato Paulista, era uma equipe aí cotada para passar. O próprio Madureira, né? Que começou muito bem a competição, acabou caindo drasticamente de produção e ficou em último do grupo. E o próprio Boa Vista, né? Boa Vista que oscilou aí bastante, aproveitamento de 42% no grupo. Isso diz muito sobre a campanha do Boa Vista. Começou muito bem ali as 4 primeiras rodadas, depois ficou 6 jogos sem vitória e emendou 5 derrotas seguidas. Voltou a vencer nas 2 últimas rodadas, mas não foi o suficiente para o Boa Vista passar. Vamos para o grupo 8. O grupo 8 teve bastante coisa. E como teve, né? O grupo 8 tinha 3 jogos valendo vaga e um jogo valendo liderança do grupo, que era um confronto direto entre Joinville e Cascavel. E eu vou começar por esse jogo, inclusive, que é o jogo da liderança. Joinville e Cascavel, lá na Arena Jack, o confronto das duas equipes que estavam invictas na competição. Cascavel numa campanha absurda esse ano, né? Os caras estavam aí, acho que 30 e tantos jogos sem derrota. O Tcheco aí realmente fazendo um grande trabalho lá no Cascavel. E o Jack também num ótimo trabalho aí do Leandro Zago. Eu sempre confundo o Leandro com o Antônio Carlos, que não tem nada a ver, tá? Mas enfim. E o Joinville abriu o placar lá na Arena Jack. Caio Monteiro, que jogou no Vasco até esses dias, inclusive. Tá lá no Joinville e abriu o placar para a equipe do Joinville. Logo no começo do segundo tempo, o Vinícius Novaes empatou pro Cascavel. E nesse momento o Cascavel estava garantindo a liderança, né? O empate era do Cascavel. Só que daí entrou o Thiago Monteiro ao longo do jogo. O Thiago Monteiro basicamente decidiu o jogo, né? Porque ele marcou aos 30 minutos, aos 30, 31 quase, para a equipe do Joinville. E já nos acréscimos, num contra-ataque, o Cascavel foi todo pro abafa, né?
sobrou bola num contra-ataque, ele meteu o segundo. 3-1 para a equipe do Jack, Joinville classificado, já estava classificado faz tempo, né? Mas líder, termina invicto a competição e uma das 8 melhores campanhas dessa Série D. Muito legal aí o Joinville, sendo bem sincero, é um clube tradicionalíssimo aqui do meu estado. E assim, é uma torcida minha. Acho que o Joinville seria bacana o Joinville voltar para uma Série D. Mas, lembrando que o Richard disse que o Joinville não ia para lugar nenhum, né? A previsão dele é que o Joinville não ia fazer nada. Ele falou e a Portuguesa de também. Jaraguá... Eles ganharam os grupos. 2 times que ele falou que não ia para lugar nenhum ganharam os grupos. E o Joinville não perdeu, hein? Invicto. Junto com o Castanhal aí. Só em minha defesa, que o Joinville, em relação ao Campeonato Catarinense, a projeção do campeonato, o Joinville reformou todo o elenco mesmo. Tipo, os caras dispensaram 15 atletas, eu acho, da campanha do Campeonato Catarinense, contrataram uma passeada de jogador. Basicamente, o elenco não foi o mesmo aí do campeão do Campeonato Catarinense, que foi vejatório, porque o Joinville não está classificado para o ano que vem para a Série D. Mas vamos lá, né? Agora vamos para os jogos que realmente foram bacanas aí. Primeiro, assim, eu vou falar dos jogos simultâneos, né? Caxias e Juventus, Esportivo e Rio Branco, e Marcílio Dias e Aimoré. O que acontecia? Assim, o único time que tinha vida mais fácil era o Caxias. Caxias bastava ali até uma derrota classificaria o Caxias, dependendo da combinação de resultados, né? O Esportivo também tinha uma vida fácil. Precisava basicamente vencer o Lanterna. A vida difícil era do Marcílio Dias, que precisava ir vencer o seu jogo e uma combinação de resultados, tipo, improvável para poder passar. Acontece que o Marcílio Dias foi lá e tomou 2-0 já de cara do Aimoré. Fabiano Klein aos 20 e aos 32 já fez o 2-0 pro Aimoré lá em Itajaí. O que aconteceu? Basicamente o Marcílio Dias deu adeus ali, deu a competição ali, né, no primeiro tempo. E daí ficou o foco pro jogo do Caxias. O Caxias e Juventus, um jogo que foi terrível no primeiro tempo. Tipo, duas equipes muito truncadas, duas equipes se estudando muito. Sabia que quem vencesse o jogo estava fora da Série D. Dependendo ali o empate no segundo tempo, a combinar o resultado esportivo, poderia as duas equipes classificar. Então o primeiro tempo foi horrível. Tipo, as duas equipes realmente não estavam nem um pouco afim de jogo no primeiro tempo. Estavam esperando toda a definição do segundo tempo. E o Esportivo, em contrapartida, lá no estádio em Bento Gonçalves, no estádio das Montanhas, né? Tava fazendo sua parte, abriu o placar ali com Leonardo Rosa, Leonardo Sizemazinski Rosa, esse é o nome do cidadão, lá mais conhecido como Léo Rosa, né? Aos 36 ele abriu o placar pro Esportivo. E o que acontecia nesse momento? Por enquanto nada, porque o empate até esse momento era Joinville e Caxias ali, o Esportivo só passaria ali, porque se passaria pelos critérios se vezesse por 2-0. E daí acontece no segundo tempo, acontece o gol de empate do Rio Branco. O gol do empate do Rio Branco sai ali aos 19 minutos do segundo tempo com o Wanderson. E daí todo mundo lá em Caxias e Juventus já estava todo mundo preparado assim para fazer o famoso jogo de compadre, né, meu amigo? Ficar ali tocando a bola, os caras começaram a fazer aquele auê ali, aqui, né? Tocar a bola pro goleiro, armar um pouquinho o jogo. Só que acontece que daí o Lailson, logo em seguida, 3 minutos depois do empate do Rio Branco, fez o 2-1 pro Esportivo. E assim ficou nessa toada, né? Lembrando que nessa altura do campeonato, o jogo do Marcílio Dias nem tinha voltado ao intervalo, porque teve uma confusão imensa lá. Um atleta do Marcílio Dias, que é o zagueiro Léo, ele acabou sofrendo ali uma lesão na cabeça, inclusive. Sim, o cara foi parar pro hospital, ambulância e tudo. Ficou 28 minutos do jogo parado. E nesse momento, assim, por mais, o Marcílio Dias também não dava mais a ver com o jogo, mas estava parado o jogo lá. E daí começam as emoções, porque daí o Marlon abre o placar para a equipe do Caxias aos 36 do segundo tempo, de cabeça. E daí virou um Deus no acuda, né? O Juventus teve que sair pro jogo porque estava sendo eliminado. E daí o que acontece? Agora fica bom o negócio. A Juventus teve um pênalti. Faltando 1 minuto para acabar o jogo, a Juventus conseguiu cavar um pênalti. O Marlon foi para a bola, foi lá e fez o gol
fez o gol da Juventus, que em teoria classificava a Juventus, né? Porque a Juventus foi lá, tirou a camisa, todo mundo feliz. Sabe o que acontece nesse minuto? O Sportivo vai lá e faz 2 no Rio Branco. Gols relâmpago, literalmente. Juninho Tardelli e Matheus Melo fazem os gols ali aos 48 e aos 49 e classificam o Sportivo. Juventus, o que era uma felicidade, se tornou uma choradeira. Só para comentar, o Marcelo Dias ainda no segundo tempo virou o jogo, né? Virou de 2-0 para 3-2, mas não adiantou de basta nenhuma, né? O Breno, o Wellington Machado e o João Henrique viraram para a equipe do Marcelo Dias. E daí ficou nisso, né? Joinville em primeiro classificado, Cascavel em segundo, em segundo lugar com Joinville com 28, Cascavel com 27. Esportivo, que ainda roubou a vaga do Caxias, inclusive, fez o Caxias enfrentar a Portuguesa, ficou em terceiro, e o Caxias, que passou na Bacia das Almas, ficou ali com 18 na quarta posição. Estão eliminados a Juventus de Jaraguá, o Marcelo Dias, o Aimoré e o Rio Branco do Paraná. Muito bem, então, antes da gente começar, ao invés de eu falar a melhor campanha, aparecem aí na tela de vocês as 32 campanhas classificadas, destaques. Castanhal e Joinville foram os 2 times invictos. Também um destaque importante para a Ferroviária e São Raimundo. Ferroviária, porque fez uma campanha quase perfeita. O São Raimundo, que foi o terceiro melhor e não foi líder de seu grupo do Castanhal. E além disso, eu vou destacar aqui Bangu e Galvez com saldo negativo, classificaram com saldo de -2. E o próprio Bangu, Esportivo e Caxias, que foram os times que classificaram com menos de 20 pontos, 19, 18 e 18, respectivamente. Além disso, a pior campanha, como o Deco falou, do Jaraguá, né, com 5 pontos. Melhor ataque ficou o Castanhal com 33 gols. Melhor defesa da Ferroviária, com somente 5 gols sofridos. O pior ataque do Jaraguá, com 6 gols. A pior defesa do Calcaia, com 51. Faltaram 3 para empatar o Jaciobá. O Castanhal e o Joinville classificados como os únicos invictos. E o nosso querido Gabriel Santos, o Negueba, artilheiro da Série D, está de saída, vai jogar a Série A pelo Ceará. Além disso, antes de eu começar a passar aqui e a gente fazer a após dos confrontos, nosso amigo Natanael trouxe uma estatística que é os top 4, como eles normalmente vão quanto ao acesso. E essa estatística é interessante porque, primeiro, a quarta melhor campanha nunca sobe. A quarta melhor campanha, o máximo que conseguiu foi alcançar as quartas de final com Misto, Motoclube e Atlético Acreano. A primeira e a segunda melhor campanha sobem 5 das 12 vezes, 41%. Chape, em 2009, Sampaio Corrêa em 2012, Tupi em 2013, Confiança em 2014 e São José em 2018 foram a melhor campanha da primeira fase e subiram. Já a segunda melhor campanha, Macaé, Cuiabá, Tombense, Brusque e Novo Horizontino. E outro detalhe, a terceira melhor campanha, a única que, além da média, 7 de 12 vezes. Botafogo da Paraíba, Londrina, Remo, Volta Redonda, Atlético Acreano, Jacuipense e Altos conseguiram acesso com isso. Mas vamos para a parte que importa. Vamos chaveamento. O primeiro chaveamento nós temos o líder do grupo A1, Castanhal, contra o quarto colocado do grupo A2, Moto. E quem passar pega Itabaiana, segundo colocado do grupo A4, ou América de Natal. Apostas, eu digo para mim que vai ser um Castanhal e Itabaiana. O Castanhal passa. Castanhal passa e Itabaiana também. Castanhal e América. Apesar de que o Itabaiana é bom, né? Não é ruim, não. Bem bom. E vocês, Jair? Vamos lá. Castanhal e Itabaiana. Não vai ser dessa vez o América. Lembrando que o América precisou subir o do ABC, né? Segunda chave, 4 de julho contra Penarol e ABC e Retrô. 4 de julho e ABC. Idem. 4 de julho. Penarol e ABC. Não, desculpa. 4 de julho e Retrô. Acompanha o Deco. 4 de julho e Retrô. A América fora da Série D do ano que vem. Terceira chave, Guarani de Sobral e Galvez, Campinense e Sobral. Guarani de Sobral e Sergipe. Campinense e o Guarani de Sobral. Guarani de Sobral e Sergipe. E para fechar essa chave,
São Raimundo e Paragominas, Juazeirense e Atlético Cearense. Eu tô achando que vai ser Paragominas e Juazeirense. São Raimundo e Juazeirense. São Raimundo e Juazeirense. São Raimundo e Juazeirense. Aparecidense e Caldense, Cascavel e Cianorte. Caldense e Cascavel pra mim. Aparecidense e Cascavel. Caldense vai sem o Gabriel Santos, artilheiro da Série D, né? Aparecidense e Cascavel. Aparecidense e Cianorte. Boa Esporte, União do Rondonópolis, Portuguesa e Caxias. União e Portuguesa. União e Portuguesa. Boa Esporte e Portuguesa. Boa Esporte Caxias. Ferroviária e Brasiliense, Santo André Esportivo. Ferroviária e Santo André, clássico paulista. Acompanha o relator. Ferroviária e Esportivo. Ferroviária e Santo André. Muito bem. E para fechar, Nova Mutum e Uberlândia, Joinville e Bangu. Uberlândia e Joinville. Nova Mutum e Joinville. É Joinville e Uberlândia. Cara, Nova Mutum e Joinville. Muito bem. Então é isso, né? Nosso programa vai ficar aqui com vocês aí. Primeiro, muito obrigado, Richard. Muito obrigado, Deco. Muito obrigado, Daniel, pela participação aqui, por iluminar essa primeira fase. E vamos para cima na segunda fase, né? Tem muito jogo ainda, tem muita vaga a ser disputada. Antes da gente fechar, nós temos que dizer que nós temos o primeiro time vindo da Série C para a Série D, né? Com muito pesar para alguns, muita alegria para a maioria da população. O Oeste está matematicamente garantido. Que pena! Nossa, cara, tô muito triste. O Oeste está matematicamente garantido na próxima Série D. Falta decidir o outro rebaixado do Grupo B e os dois do Grupo A, apesar que todos esses três aí já estão meio encaminhados, né? Posso dar um spoiler, ô Thiago? Manda! Próximos classificados vão ser Jacuipense, Santa Cruz e Paraná. Aí, muito obrigado, Daniel, pela participação. Para fechar o programa para vocês, a narração dos gols de Caxias 1, Juventude de Jaraguá 1. Muito épico que o Richard falou, do time comemorar e do nada começar a chorar. Então lembre-se, infelizmente, FC, o pior time é o seu na Série D, no detalhe. A bola volta mais uma vez com o time do Caxias. Diogo Oliveira, Jean Dias, levantamento feito, toque de cabeça! Gol! Do Caxias! O Caxias abre o placar aos 30 minutos do segundo tempo! Levantamento do Jean Dias. O Bruno recabeceou firme. O Iago Reis ficou no meio do caminho, mas a bola morreu no fundo das redes. Aberto o placar aqui no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Bruno Ré, agora 1 para o Caxias. 0 para a equipe do Joinville, o Richard Baluta. Marlon para a bola. Ele e Marcelo Pitol. Lá vai Marlon. Passos lentos, partiu Marlon pra bola, gol! Do Juventus! Marlon, número 7! Empata o jogo aos 51 minutos do segundo tempo! Cobrança alta no ângulo esquerdo do goleiro Marcelo Pitol. A bola ainda beijou a trave antes dela morrer no fundo das redes. Tudo igual na cidade de Jaraguá, na cidade de Caxias do Sul, quando apita o Rony Cândido Alves. Final de jogo no Estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul. 1 para o Caxias. 1 também para a equipe do Juventus. Com este resultado, Caxias se classificando e o Esportivo, Caxias e Esportivo se classificam para a próxima fase. Infelizmente, todo o esforço do time do Juventus acabou sendo em vão, acabou ficando fora. Acaba ficando fora da próxima fase o time catarinense, ô Richard.